As autoridades estão investigando a morte de um homem de 33 anos que caiu esta semana durante uma excursão no Grand Canyon. Nas profundezas do Grand Canyon, existe uma área pouco explorada, conhecida pelos caminhantes como a Zona Proibida. Uma região remota, onde penhascos íngremes e sem sinalização, além de estreitas saliências, tornam o acesso perigoso e raramente autorizado. Nas últimas semanas, cientistas confirmaram que sob uma dessas saliências de difícil acesso, descobriram algo totalmente inesperado, um conjunto de enormes cavidades subterrâneas que parecem ter sido esculpidas não pela geologia convencional, nem por mãos humanas conhecidas. O que emergiu daquela câmara oculta está causando grande impacto na comunidade científica e forçando uma rápida revisão do que acreditamos sobre a história e o potencial do cânion. Antes de começarmos, clique nos botões de curtir e se inscrever para receber mais atualizações. A descoberta começou quando uma equipe de geomorfólogos examinava varreduras LiDAR de alta resolução de paredões rochosos inacessíveis, buscando evidências de antigos deslizamentos de rochas e padrões de erosão. A varredura revelou contornos tênues, porém nítidos, de câmaras arqueadas escavadas nas paredes de calcário a uma profundidade de mais de 30 metros acima do nível atual do rio. Uma descida subsequente por meio de acesso por corda confirmou a existência dessas cavidades. 3 cavernas distintas cada uma, com formas suaves e regulares, que contrastavam fortemente com as superfícies fractais ásperas típicas de fraturas kársticas de dissolução ou tectônicas. Uma das câmaras media aproximadamente 12 por 6 por 4,5 metros, outra era ligeiramente menor, e uma terceira mais profunda estava ligada por um túnel estreito. No interior delas havia vestígios, plataformas de pedra, blocos angulares, dispostos deliberadamente e tênues marcas de ferramentas nas paredes. O padrão dessas estruturas não podia ser facilmente explicado por processos naturais. E assim surgiu a pergunta quem ou o que os esculpiu e por quê. O que torna essa descoberta verdadeiramente surpreendente é que uma das câmaras continha uma camada geológica inesperada, um depósito siltoso de granulação fina, intocado, exceto por um objeto incrustado. Esse objeto revelou-se um disco de composição metalúrgica incomum, com cerca de 30 centímetros de diâmetro e uma nítida reentrância hemisférica em seu centro. A fluorescência de raios-x realizada no local indicou que o metal era uma liga com alto teor de arsênio misturada com traços de elementos do grupo da platina. Tal composição é totalmente estranha à geoquímica conhecida da região do Grand Canyon e teria exigido processos de refino avançados. Próximo a ele, o disco foi colocado sobre um pedestal de pedra, evidência de que foi selecionado, posicionado e talvez até mesmo estimado. Além do disco metálico, o túnel mais profundo revelou o que parecia ser uma grande câmara, outrora cheia de água, talvez uma nascente oculta, alimentada por antigos aquíferos subterrâneos. A incrustação de calcita ao redor das paredes da câmara sugere que o nível da água já atingiu metade da altura das paredes antes de recuar há muito tempo. No extremo oposto desta câmara, havia um nicho esculpido contendo uma laje monolítica, gravada com marcas que, à primeira vista, não se assemelham nem a petróglifos indígenas, nem a inscrições euro-americanas históricas. As marcas ainda não foram decifradas, mas imagens litográficas preliminares mostram laços repetidos e círculos aninhados, sugerindo talvez algum tipo de código. As implicações dessa descoberta são imensas. Se as câmaras forem resultado de construção humana e não puramente natural, isso significa que alguma população antiga possuía tanto a capacidade de engenharia para escavar túneis em rocha sólida, quanto o conhecimento metalúrgico para produzir ligas especializadas com alto teor de arsênio. Isso retrocede a cronologia do comportamento sofisticado nessa parte do sudoeste americano em milênios.
Isso também levanta a possibilidade de ter havido contato ou transferência de tecnologia entre regiões que antes não se acreditava estarem conectadas. A anomalia metalúrgica, em particular, sugere um nível de sofisticação tecnológica não tipicamente atribuído a sociedades pré-históricas neste terreno árido. De uma perspectiva geológica, a presença da câmara da nascente é igualmente reveladora. Um sistema aquífero como esse poderia ter proporcionado um ambiente isolado e estável dentro das paredes do cânion, protegido do clima externo de inundações e das variações sazonais. Se um grupo escolheu um refúgio assim e construiu câmaras a partir dele, o sítio arqueológico adquire um significado que vai além de mera curiosidade. Poderia ter sido um enclave escondido, um santuário talvez usado para rituais ou como refúgio. A orientação do nicho esculpido e a colocação do objeto no pedestal sugerem um uso cerimonial em vez de um mero armazenamento utilitário. Há também a questão mais ampla da visibilidade e do sigilo. A localização dessas câmaras é tão precária, muito acima do rio acessível, apenas por cordas íngremes ou por meio de escaladas em saliências escondidas, que sugere que quem as construiu ocultou deliberadamente seu trabalho. Isso abre linhas de pensamento especulativas, mas fascinantes. Seriam essas câmaras parte de uma cultura clandestina? Serviam como refúgio, esconderijo, ou talvez para operações clandestinas desconhecidas pelas sociedades que normalmente estudamos. Foram usadas em tempos de convulsão social, quando um grupo precisava se esconder, ou quando o próprio sigilo era crucial. O espanto não vem apenas da antiguidade ou da habilidade artesanal, mas também do fato de que esse sítio arqueológico permaneceu praticamente invisível até agora. As paredes íngremes e o relevo acentuado do cânion o protegeram de pesquisas anteriores e o reconhecimento arqueológico padrão simplesmente não chegava até lá. Isso levanta uma questão preocupante. Quantas outras câmaras ocultas se encontram além do nosso sítio arqueológico enterradas em cânions remotos, penhascos inacessíveis ou sob vegetação densa? A nova descoberta desafia a suposição de que já localizamos os principais sítios arqueológicos da humanidade em zonas que podemos alcançar. Outra implicação diz respeito à nossa compreensão das redes de comércio e recursos na América do Norte pré-histórica. A liga incomum encontrada no disco sugere acesso a elementos raros e refino avançado. Isso levanta a possibilidade de comércio com regiões que possuíam esses materiais ou as tecnologias, ou ainda a existência de fontes locais completamente desconhecidas. Se ligas semelhantes forem encontradas em outras partes da região no futuro, talvez precisemos reescrever nossos mapas das antigas redes de intercâmbio metalúrgico e fluxos de tecnologia. Essa descoberta coloca o Grand Canyon não como uma região selvagem e isolada, mas como um possível nó em uma rede cultural e tecnológica mais ampla. Igualmente importante é a forma como essa descoberta ressalta a necessidade de integração entre geologia, arqueologia e geoquímica na investigação da atividade humana em tempos remotos. O reconhecimento de que as câmaras podem ter sido esculpidas no calcário por ação humana é corroborado por marcas de ferramentas e pela geometria da plataforma. A descoberta de que a câmara de água já foi ativa foi feita por meio da análise geoquímica das camadas de cálcita. A composição do disco metalúrgico requer análises químicas especializadas. Isso também significa que futuras investigações precisarão de equipes interdisciplinares, espeleólogos geoquímicos, arqueólogos e cientistas de materiais trabalhando em conjunto. É razoável esperar que a próxima fase de exploração traga drones, sensoriamento remoto, microescavação e análises laboratoriais para ambientes antes considerados impossíveis ou inacessíveis. Do ponto de vista do patrimônio cultural, essa descoberta força uma reconsideração da sacralidade do cânion na história oral indígena.
Ela leva os pesquisadores a revisitar as narrativas tradicionais dos nativos americanos sobre lugares escondidos dentro das paredes do cânion. Será que essas lendas, há muito descartadas como metáforas ou mitos, contêm um fundo de verdade que faz referência a enclaves ocultos dentro dos penhascos do cânion? Isso também levanta questões éticas sobre acesso, preservação e o direito dos grupos indígenas de participar da exploração e interpretação desses locais, especialmente considerando sua sensibilidade e localização precária. Além disso, a descoberta desafia a fronteira entre o que é considerado uma maravilha natural e um sítio arqueológico. O Grand Canyon sempre foi visto principalmente como uma formação geológica espetacular, um registro da história da Terra, esculpido pelo fluxo do Rio Colorado. Mas a presença dessas câmaras escavadas escondidas sugere que o cânion também foi palco de comportamentos humanos sofisticados, ambições arquitetônicas e talvez até mesmo mistérios rituais. Essa dualidade altera a forma como o cânion deve ser gerenciado e como pensamos sobre os cânions em escala global, não apenas como paisagens naturais, mas como potenciais arquivos da atividade humana. Outro aspecto fundamental reside na compreensão do clima e do meio ambiente. Se a câmara da nascente funcionava como um microambiente estável, ela pode fornecer aos climatologistas depósitos preservados, camadas de calcita sedimentos fósseis aquáticos, que registram as condições paleoclimáticas dentro das paredes do cânion. As câmaras poderiam servir como cápsulas do tempo naturais, armazenando sequências de fases úmidas e secas, ciclos de congelamento e descongelamento e mudanças ambientais que as superfícies externas do cânion perderam. Assim, em vez de ser puramente arqueológico, o sítio também pode contribuir para a nossa compreensão de como os ambientes internos do cânion protegeram a vida ao longo das épocas de mudança. Aprofundando-nos ainda mais, o absoluto sigilo do local sugere um planejamento e uma seleção meticulosos. Isso não foi acidental. Quem quer que tenha esculpido essas câmaras escolheu uma saliência alta e inacessível. Esculpiu o interior, colocou objetos de significado e intermediou o sistema hidráulico. Essa combinação de arquitetura, tecnologia e posicionamento dentro das profundas paredes do cânion é extremamente rara no registro arqueológico da América do Norte. Isso implica que o sítio pode ter sido construído para fins específicos, rituais refúgio, esconderijo da elite, em vez de habitação cotidiana. Compreender a estrutura social, o propósito e o contexto cultural de um sítio como esse exigirá repensar as concepções sobre o uso do espaço em ambientes de cânions pré-históricos. Essa descoberta também convida a uma reavaliação da segurança e da exploração. O cânion possui muitas zonas que permanecem sem levantamento topográfico ou submapeadas devido à dificuldade de acesso. Essa constatação sugere que essas zonas remotas podem conter importantes segredos arqueológicos e geológicos. As estratégias de prospecção podem agora mudar de saliências acessíveis e corredores fluviais para saliências rochosas altas e inacessíveis, nichos escondidos e regiões verticais inacessíveis. Isso abre tanto oportunidades quanto riscos. A exploração nessas zonas exige equipamentos especializados, protocolos de segurança extremos e sensibilidade à preservação de sítios frágeis. A narrativa pública mais ampla se altera. O Grand Canyon, há muito celebrado como uma maravilha natural e um paraíso turístico, agora possui uma camada ainda mais profunda, a de uma fronteira arqueológica. Os futuros visitantes, quando o sítio for estudado e talvez aberto à visitação com cautela, virão não apenas para se maravilhar com os penhascos e o rio, mas também para refletir sobre as câmaras ocultas esculpidas em segredo e os mistérios que elas guardam. Essa mudança transforma o papel do cânion de uma vitrine da história natural
para um palimpsesto de história natural e humana sobrepostas. Em suma, a descoberta oculta dentro da zona proibida do Grand Canyon abre uma porta para um passado humano muito mais complexo do que se imaginava. Ela questiona nossas suposições sobre onde as pessoas viviam, como utilizavam terrenos remotos, quais tecnologias possuíam e como interagiam com a paisagem. Isso sugere que as paredes do cânion não foram esculpidas apenas por rios e anos, mas também por mãos humanas guiadas por propósito e mistério. As implicações se estendem pela arqueologia, geologia, metalurgia, gestão do patrimônio e pela própria maneira como a humanidade vê sua relação com os espaços naturais. A disposição espacial das câmaras não se conformava a nenhum padrão de fratura natural conhecido na região. Cada salão parecia orientado segundo um ângulo consistente em relação ao norte magnético da época, algo impossível sem o conhecimento de referências direcionais. Isso sugeria que os construtores, quem quer que fossem, não apenas compreendiam a geometria do cânion, mas possivelmente o comportamento magnético da própria Terra. Essa constatação transformou a conversa de simples arqueologia para arqueoengenharia. Um cientista descreveu a descoberta como a de um observatório construído em um penhasco antes mesmo de existir a ideia de um observatório. A descoberta implicava uma compreensão do cosmos e do alinhamento da Terra que ia muito além do que era atribuído às culturas locais. Perto da cavidade central, outro elemento surpreendente foi documentado. O teto de uma câmara estava repleto de pequenos fragmentos cristalinos dispostos em constelações cuidadosamente planejadas. Sob luz ultravioleta, esses fragmentos emitiam um brilho tênue, formando pontos semelhantes a estrelas que refletiam o céu noturno. Quando o padrão foi mapeado, revelou um alinhamento correspondente às constelações como eram há aproximadamente 15.000 anos. Esse alinhamento temporal, se confirmado, estenderia a ocupação humana da região até o final da Era Glacial, muito além das cronologias aceitas. De forma ainda mais instigante, indicaria um registro astronômico de uma sofisticação que rivaliza com os primeiros mapas celestes conhecidos na Terra. Para verificar a sua autenticidade dos fragmentos cristalinos, a equipe extraiu cuidadosamente uma pequena seção. Os cristais não eram quartzo, depositado naturalmente, mas um composto de sílica fundido com minúsculas partículas metálicas. A composição mineral não correspondia a nenhum depósito conhecido no cânion ou nos planaltos circundantes. Era como se alguém tivesse transportado, derretido e moldado esses minerais intencionalmente, incorporando-os em rocha úmida antes da solidificação. Isso sugeriu que os antigos construtores dominavam não apenas a escultura, mas também a manipulação do calor, um controle sobre o fogo e a temperatura com precisão industrial. A existência de compostos de sílica fundida em um período tão remoto reescreveu as suposições sobre a capacidade tecnológica pré-histórica. Mais a fundo no sistema, varreduras a laser revelaram um túnel em espiral com uma inclinação exata de 7 graus. A passagem era suave, simétrica e acusticamente perfeita. Quando um dos pesquisadores falou perto da entrada, o eco não retornou em caos, mas ressoou uniformemente ao longo do corredor, criando uma nota harmônica fascinante. O fenômeno sugeriu que as dimensões do túnel foram calculadas com intenção acústica, talvez para amplificar o som ou a voz. Em muitas culturas antigas, os espaços de ressonância eram parte integrante dos rituais da meditação ou da comunicação com o divino. A implicação de que princípios semelhantes existiam aqui dentro de uma cultura isolada em um cânion sugere uma compreensão psicológica ou espiritual compartilhada pela humanidade primitiva. O uso do som como uma ponte para a transcendência.
Essa descoberta reabriu o debate sobre o comércio e a migração na antiguidade. O transporte de óleos exóticos aliado à metalurgia e arquitetura avançadas sugeria não isolamento, mas sim conexão. Uma rede de pessoas trocando conhecimento materiais e sistemas simbólicos muito antes de a história registrada reconhecer tal complexidade. O Grand Canyon, frequentemente considerado uma barreira intransponível, pode ter sido, na verdade, uma encruzilhada. Um lugar onde viajantes xamãs ou videntes convergiam para rituais compartilhados e troca intelectual. Uma das descobertas mais enigmáticas veio de núcleos de sedimentos coletados no piso da câmara da cúpula. Dentro de uma camada selada por séculos de depósitos minerais, jaziam partículas microscópicas de origem sintética. Esferas de carbono e óxidos metálicos se formaram sob condições de calor extremo. As partículas apresentavam semelhanças com subprodutos da metalurgia moderna, mas estavam incrustadas em camadas que datavam de milhares de anos antes das tecnologias de fundição conhecidas. Os cientistas propuseram explicações naturais como descargas atmosféricas ou impactos de meteoritos. No entanto, o padrão de distribuição consistente aponta para uma atividade controlada e repetida em altas temperaturas. Essas evidências sugerem que os criadores das câmaras utilizaram um processo térmico desconhecido pela ciência convencional. Possivelmente uma forma primitiva de manipulação de plasma ou vitrificação mineral. Outras evidências do uso intencional de energia surgiram de testes de campo magnético. O interior da cúpula apresentou um padrão magnético anômalo, uma diferença de gradiente baixa, porém mensurável em comparação com a rocha circundante. Quando instrumentos foram colocados ao longo do perímetro, detectaram um sinal pulsante rítmico em uma frequência extremamente baixa, repetindo-se a cada 12 segundos. Essa descoberta gerou um acalorado debate entre os físicos envolvidos. Alguns levantaram a hipótese de que os minerais magnéticos na câmara poderiam ter sido alinhados deliberadamente para criar uma câmara de ressonância terrestre, uma espécie de amplificador natural de ondas geomagnéticas. Outros propuseram que o sinal era um artefato de processos naturais interagindo com o vasto conteúdo de ferro do cânion. Mas a precisão e a repetição do ciclo sugeriam engenharia em vez de acaso. Se os antigos de fato manipularam o magnetismo natural, eles podem ter compreendido a Terra como um sistema vivo muito antes da geofísica moderna descrevê-la. As implicações culturais e filosóficas são imensas. Imagine uma sociedade antiga tão sintonizada com as forças naturais ao seu redor que moldou a arquitetura não apenas para abrigo, mas também para se conectar com o ritmo da Terra. Para harmonizar a consciência humana com o ritmo do planeta, as câmaras do Grand Canyon poderiam representar uma expressão física dessa filosofia. Um ponto de encontro entre a humanidade e a natureza, onde as fronteiras se dissolvem. Tal consciência implica não uma visão de mundo primitiva, mas sim uma de extraordinária sutileza. Enquanto isso, o disco metálico recuperado da câmara superior foi submetido a uma análise laboratorial mais aprofundada. Análises espectrográficas avançadas revelaram uma proporção isotópica inconsistente com o refinamento terrestre. Especificamente um enriquecimento em isótopos de níquel 58 muito acima da ocorrência natural. Essa proporção é típica de metais formados em meteoritos ou sob condições de seleção isotópica artificial. A descoberta reacendeu a discussão sobre se os povos antigos poderiam ter obtido materiais de ferro meteórico. Se assim for isso, sugeriria que eles reconheciam a diferença entre metais terrestres e metais celestes, atribuindo significado cósmico a materiais provenientes de além do planeta. Em diversas mitologias globais, metais celestes eram símbolos de divindade ou poder celestial.
Talvez este disco não fosse uma ferramenta, mas uma oferenda, um objeto que ligava o humano ao cósmico. Durante explorações subsequentes, um nicho secundário foi localizado atrás de um véu de calcita. Dentro dele, repousava uma série de pequenas placas de pedra, cada uma gravada com sulcos profundos, formando padrões de círculos e linhas que se cruzavam. Quando analisadas digitalmente, a disposição revelou relações matemáticas consistentes com as proporções de π e da proporção áurea. A precisão dessas esculturas sugeria uma compreensão de geometria inesperada em qualquer cultura conhecida da América do Norte pré-histórica. Tais motivos recorrentes na arquitetura sagrada do Egito, a Mesoamérica, podem representar uma linguagem universal de harmonia e proporção, uma intuição compartilhada sobre a beleza matemática que transcendia a geografia e o tempo. À medida que a notícia da descoberta se espalhava nos círculos científicos, as discussões sobre suas implicações antropológicas se intensificavam. Durante décadas, a arqueologia convencional retratou os primeiros habitantes da região como caçadores-coletores nômades que se deslocavam pelo cânion sazonalmente. No entanto, as câmaras demonstram planejamento, permanência e sofisticação simbólica. Elas sugerem uma população sedentária ou semi-sedentária, capaz de trabalho organizado, gestão de recursos e expressão espiritual por meio da arquitetura monumental. Se essa narrativa se confirmar, o Grand Canyon poderá representar o berço de uma civilização até então desconhecida, cujos vestígios materiais permaneceram ocultos em penhascos inacessíveis em vez de planícies abertas. A descoberta também desafia as suposições sobre isolamento. A presença de minerais exóticos e resíduos botânicos aponta para extensas rotas comerciais ou conhecimento cerimonial compartilhado que se estendia por vastas distâncias. Essas redes teriam exigido não apenas deslocamento físico, mas também acordos sociais, confiança mútua e troca ritual. O canyon poderia ter servido como um ponto de encontro neutro, um mundo intermediário sagrado entre tribos e culturas. Sua imensidão e imponência naturalmente evocam reverência, e a construção de santuários ocultos em seu interior estaria em consonância com uma visão de mundo que buscava a comunhão nas profundezas da Terra. Igualmente notável é a interação entre arte e função evidente na arquitetura. As formas não são puramente utilitárias. Elas exibem um ritmo estético, linhas curvas, proporções equilibradas e uma fluidez que guia o movimento e o som. Essa síntese de beleza e propósito reflete filosofias encontradas na arquitetura de templos posteriores em todo o mundo. Revela uma consciência que não via separação entre o espiritual, o artístico e o prático. Cada escultura, cada eco, cada raio de luz desempenhava um papel na orquestração da experiência humana. Ao percorrerem as câmaras, os cientistas relataram uma estranha sensação de calma, como se a própria geometria induzisse foco mental ou clareza meditativa. Desde então, especialistas em neuroacústica propuseram estudar as frequências de ressonância para determinar se elas correspondem às faixas de ondas cerebrais associadas a estados de transe. As condições ambientais dentro do complexo proibido são igualmente incomuns. Apesar de ter permanecido selada por milhares de anos, o ar mantém uma frescura surpreendente, sem a elevada umidade ou o odor rançoso típicos de cavernas fechadas. Análises microbianas identificaram bactérias extremófilas únicas capazes de metabolizar oligoelementos da rocha, libertando oxigênio como subproduto. Estes organismos podem representar um dos poucos ecossistemas que evoluíram completamente isolados da vida na superfície. A descoberta abre um campo de estudo inteiramente novo, como biosferas fechadas podem manter o equilíbrio em escalas de tempo geológicas.
Essas informações podem até mesmo orientar futuros modelos de colonização extraterrestre, nos quais habitats autossustentáveis serão essenciais. Quanto mais aprofundada a pesquisa, mais o setor proibido do Canyon revela uma narrativa intrincada de inovação humana, geológica e biológica. O sensoriamento remoto, além da área de escavação atual, identificou outras cavidades, seguindo o mesmo alinhamento, estendendo-se por centenas de metros ao longo da face do penhasco. Cada anomalia pode representar outra câmara selada potencialmente preservando artefatos ou até mesmo restos mortais. A perspectiva entusiasma e aterroriza os pesquisadores na mesma medida. Perturbar essas camadas poderia revelar dados insubstituíveis ou destruir relíquias frágeis. Os ambientalistas pedem cautela, defendendo a realização de escaneamentos não invasivos até que métodos avançados de estabilização sejam desenvolvidos. Outra linha de pesquisa explora o ambiente eletromagnético do cânion. A composição mineral única dos penhascos amplifica naturalmente certas frequências, e alguns cientistas especulam que os antigos habitantes podem ter percebido ou utilizado essa propriedade. Experimentos com equipamentos sensíveis revelaram pulsos eletromagnéticos de baixa intensidade gerados por mudanças no fluxo de água subterrânea sob o sítio arqueológico. Esses pulsos coincidem com o mesmo ritmo de 12 segundos detectado anteriormente, sugerindo que os antigos engenheiros podem ter alinhado a arquitetura da câmara com a dinâmica da água subterrânea, transformando essencialmente o cânion em um instrumento vivo e ressonante. Essa sincronização entre geologia, hidrologia e arquitetura exemplifica um nível de integração ecológica raramente reconhecido no design antigo. Em meio a essas revelações técnicas, reside uma ressonância filosófica mais profunda. As câmaras proibidas evocam uma imagem da humanidade não como conquistadora da natureza, mas como colaboradora. Cada elemento luz, som, pedra, água foi entrelaçado numa sinfonia de equilíbrio. Isso desafia as suposições modernas de que tecnologia e espiritualidade são domínios separados. Sugere uma visão de mundo onde a compreensão científica e a reverência sagrada eram uma só coisa. Uma sinem, harmonia que a civilização moderna talvez tenha esquecido. Poucas semanas após o anúncio, equipes interdisciplinares de todo o mundo solicitaram acesso para estudar o fenômeno. Linguistas, matemáticos e historiadores da cultura uniram forças buscando paralelos com sistemas simbólicos antigos. Alguns notaram semelhanças impressionantes entre as gravuras circulares e os primeiros cosmogramas da Eurásia. Outros compararam-nas a cartas astronômicas usadas na navegação pré-histórica. Se confirmadas essas conexões, implicariam ou uma difusão cultural entre continentes ou um padrão cognitivo independente, porém universal, um impulso humano compartilhado de mapear os céus e inscrever significados na pedra. Especula-se também que os santuários escondidos do cânion possam ter servido como repositórios de conhecimento, arquivos projetados para resistir a desastres naturais ou ao colapso da sociedade. O local protegido da luz solar do vento e da erosão preservaria materiais delicados por milênios. A descoberta de tênues resíduos de pigmento em uma das paredes corrobora essa ideia. Sob imagens multiespectrais, vestígios de corantes minerais formam padrões abstratos que podem ter representado narrativas míticas ou codificado dados. Se alguma escrita ou sequência pictórica decifrável for recuperada, poderá representar um dos mais antigos sistemas simbólicos registrados na América do Norte. Podemos imaginar como os construtores viam o mundo. Ao se encontrarem à beira do imenso cânion, devem ter percebido sua magnitude como divina. Uma ferida aberta na terra, revelando os ossos do tempo.
Esculpir seus santuários dentro desses ossos era interagir diretamente com a criação. As câmaras não estavam separadas do cânion. Eram uma extensão dele, uma colaboração consciente com as forças geológicas. Esse conceito de que os humanos poderiam se associar à Terra para criar arquitetura sagrada é cada vez mais reconhecido em estudos sobre o planejamento ambiental ancestral. Isso redefine a perspectiva sobre essas pessoas não como habitantes primitivos de cavernas, mas como geomantes primitivos indivíduos que percebiam e moldavam os fluxos de energia na paisagem. Conforme as investigações avançavam, as equipes começaram a analisar as assinaturas isotópicas nos depósitos minerais que selavam a entrada. Essas assinaturas revelaram eventos episódicos de inundação, sugerindo que as câmaras eram ocasionalmente inundadas e, posteriormente, drenadas. Curiosamente, a presença de camadas de lodo intercaladas com detritos da ocupação humana indica uma reentrada intencional após cada selamento natural. É possível que o local tenha sido projetado para ser ciclicamente oculto pelos elementos acessível apenas durante condições hidrológicas específicas conhecidas por seus guardiões. Tal controle da visibilidade adiciona outra camada de sofisticação, o conhecimento dos padrões sazonais ou decenais da água, usado para proteger segredos sagrados. Embora grande parte da atenção se concentre nas maravilhas tecnológicas, o impacto emocional da descoberta não pode ser subestimado. Cientistas acostumados a dados e distanciamento descreveram um sentimento de reverência, até mesmo de humildade, ao estarem na câmara da cúpula. A acústica produziu uma vibração sutil no peito, como uma batida de coração ecoando através da pedra. Alguns pesquisadores falaram de uma sensação avassaladora de continuidade, como se vozes do passado ainda ressoassem através do tempo. Essa conexão visceral transcende a análise empírica. Ela reacende a consciência da linhagem compartilhada da humanidade, nossa necessidade permanente de deixar um significado gravado no mundo. A descoberta também reacendeu os debates sobre o conceito de zonas proibidas em terras públicas. A área estava interditada há décadas devido a preocupações com a segurança, mas alguns agora suspeitam que havia motivos mais antigos, talvez burocráticos enraizados em lendas de estruturas escondidas. A revelação de que verdadeiras maravilhas arqueológicas existem ali alimenta a curiosidade sobre outras regiões restritas. Isso desafia as instituições a encontrarem o equilíbrio entre preservação e transparência, entre sigilo e patrimônio compartilhado. Nos próximos anos, essa tensão moldará as políticas relativas à exploração de sítios culturais de alto risco e alto valor em todo o mundo. Conforme o trabalho de campo prosseguia, imagens obtidas por microdrones revelaram uma última surpresa. Atrás de uma parede de calcário fraturado, sensores detectaram uma cavidade oca selada por algo que parecia ser uma placa semelhante a uma porta. A placa apresentava uma reentrância circular que correspondia à curvatura do disco metálico recuperado. Essa correlação sugere que o disco pode funcionar como uma chave, seja simbólica ou mecanicamente, para acessar a câmara subterrânea mais profunda. Por ora, questões éticas e técnicas impedem qualquer tentativa de abri-la. No entanto, a possibilidade de que outra câmara se encontre além intocada por dezenas de milhares de anos despertou a imaginação de diversas áreas do conhecimento. O que poderia estar por trás dessa barreira, textos, ferramentas ou algo totalmente inesperado, permanece uma incógnita entre a ciência e o mistério. A descoberta proibida do Grand Canyon serve como um lembrete de que mesmo na era moderna dos satélites e drones à Terra, guarda segredos capazes de reescrever a história da humanidade. Cada análise aprofunda o enigma em vez de resolvê-lo. O disco metálico, o teto cristalino,
Os túneis harmoniosos, tudo converge para uma narrativa de conhecimento perdido de pessoas que combinaram arte, ciência e espiritualidade em uma expressão única e harmoniosa. Sua mensagem, esculpida no silêncio, parece sussurrar que compreender o universo exige humildade e admiração em igual medida. Conforme a noite cai sobre o cânion, o vento que flui por seus vastos corredores imita o mesmo zumbido grave gravado dentro da câmara da cúpula. Os cientistas de pé na borda escutam esse som e sentem o eco de milênios pressionando suavemente seus sentidos. Em algum lugar abaixo, escondida na pedra e na sombra, jaz a continuação de uma história que apenas começamos a decifrar, uma história que promete remodelar a forma como a humanidade vê suas origens, sua conexão com o planeta e seu lugar no grande mistério da existência. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no nosso canal. Deixe também seus comentários abaixo. O que você acha da exploração científica da área proibida do Grand Canyon? Queremos saber sua opinião. Obrigado por assistir e até a próxima.